E aí, tá preparado para o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre preconceito, independente se você é imigrante, se você é negro, branco, asiático, o que for. Vamos falar se isso acontece aqui nos Estados Unidos também. Esse assunto polêmico eu resolvi trazer aqui para o canal porque muitas pessoas, antes de imigrar, ficam se perguntando: ai, mas e aí? Como é que o americano vai me receber? Será que existe preconceito só por eu ser de outra nacionalidade? Ou será que um país formado por tantos imigrantes, né, tem esse tipo de relacionamento ruim, de atrito com os estrangeiros? Vou responder para você sobre a minha experiência e sobre o que eu já vi acontecer ao meu redor. E realmente, para que você tenha uma cabeça aberta para o que você pode enfrentar. Olha, no Brasil, a gente sabe, todo mundo tem algum tipo de preconceito, um conceito preconcebido antes de conhecer profundamente a pessoa. Então, ele independe o preconceito da cor da pele. Às vezes é a classe social, é o jeito que a pessoa fala, a voz pode ser irritante, você gera um preconceito sobre a pessoa e às vezes não quer se relacionar com ela por conta disso, ou do jeito dela se vestir, do jeito dela falar. Tudo isso são conceitos preconcebidos antes de você conhecer a pessoa. Isso acontece muito nas questões que envolvem raça e etnia. Então, eu queria colocar primeiro esse conceito de preconceito para vocês compreenderem aqui o que eu vou falar. Nos Estados Unidos, sim, existe muitas pessoas que têm um conceito preconcebido só de olhar a pessoa, só de ver a fisionomia, as características físicas, a cor da pele, não necessariamente se é preto ou branco. Eu estou usando a palavra preto porque aqui nos Estados Unidos eles usam, não é a nomenclatura de afrodescendente, aqui é preto, branco e o nativo, que é o equivalente ao índio, tá bom? Então, sim, existe esse tipo de olhar diferenciado. Eu, na minha experiência aqui com a minha família, eu já senti isso e já sofri o que eu posso dizer até de desrespeito, mas não por parte do americano. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de me relacionar, de conversar, de ter algum tipo de contato com americanos, eu fui muito bem recebida, muito bem cuidada na questão do inglês, do meu inglês não ser um inglês limpo, né? Ele tem muito sotaque e o inglês com falhas, porque a fluência ainda não é algo natural para mim. Então, é um inglês quebrado e um inglês cheio de sotaque. Mas dos americanos eu recebi um feedback muito maravilhoso. Eu recebo até hoje. Eles falam: ah, sua pronúncia é muito boa e coisas assim que nem eu acredito, mas eles têm uma paciência por eles veem o esforço do estrangeiro em tentar falar a língua deles. Já os nossos hermanos latinos, eu não senti em algumas situações, não posso generalizar jamais, mas em algumas situações que eu me senti destratada foi por parte de latinos. Não sei qual era a nacionalidade, porque nem parei para perguntar, mas eram pessoas que tinham a língua, o espanhol, né, como primeira língua. E, por exemplo, aconteceu num atendimento de uma loja. A moça perguntou para mim, eu fui fazer uma troca de uma roupa e a moça que me atendeu, e eu deixei a roupa lá para escolher outra peça e fazer a troca, deixei com uma moça. Quando eu voltei, tinha outra pessoa lá. E aí ela falou: cadê a peça? Só que eu ouvi, mas eu fiquei pensando, processando muito devagar. E acontece com todo mundo, com 3 filhos você vai ver que é comum. Fui processar devagar porque na minha cabeça eu queria dizer para ela qual era a peça e eu não estava encontrando. Então ela perguntou e eu fiquei olhando para procurar, cadê a minha peça que eu tinha deixado lá? E aí ela se irritou com essa demora para eu responder. Aí ela disse: qual é a roupa? Com uma expressão muito grosseira e um tom de voz alto, que as pessoas que estavam no caixa olharam assim, tipo assim, o que essa mulher tá fazendo? E aí eu olhei também para ela assustada e eu falei: é uma roupa de listra, blue stripe, dress. Eu expliquei lá que era um vestido de listra azul.
E aí ela pegou, abriu um saco lá e pegou. Só que ela ficou também sem graça, porque eu acho que ela explodiu comigo ali, de um dia ruim na vida dela. Então, se foi por conta de eu parecer diferente dos outros, não sei. Se foi por conta de eu estar lenta, não sei. Mas ela ela agiu de maneira desrespeitosa comigo, né? Além de eu ser uma cliente, você precisa me ajudar a entender. E aí, foi porque eu pareço diferente das pessoas? Porque realmente eu pareço diferente dos americanos, das pessoas do cotidiano, apesar de ser um país com muita gente diferente, mas você consegue observar o estrangeiro, né? O indiano tem as características próprias, o mexicano. Então, essa foi uma das situações. Se ela agiu por conta de me ver diferente, não sei. Eu só sei que eu me senti constrangida. Ela foi repreendida pelo olhar das pessoas e o meu de assustado, e eu senti que ela baixou assim, a altivez dela, né, desapareceu quando as pessoas olharam, tipo, o que que você tá fazendo? Por que que você tá agindo desse jeito, né? Então, isso foi o que aconteceu especificamente comigo. Mas as minhas filhas também sofreram um tipo de preconceito na escola. Nós tínhamos acabado de iniciar o ano letivo depois daquele período de pandemia, então a escola estava se reencontrando também, né? Num período de quase um ano aí parado, como é que ia ser esse retorno com os alunos, todo mundo usando máscara, o estresse, né, por conta da pandemia ainda está no auge. E a minha filha chegou em casa um dia chorando, desceu do ônibus chorando, dizendo que a professora havia sido grosseira, que havia destratado ela, que havia sido muito grosseira. Aí eu fui investigar, né? Porque eu conheço quem tem criança em casa, eu acho que tem que ter uma atitude de você acredita com certeza nos seus filhos, mas você vê o que está acontecendo em volta. Então eu fui conversar com os colegas de aula e as crianças que eu consegui o contato me disseram: ah, mas essa professora ela faz isso mesmo com todos os brasileiros, ela é racista. Aí eu fiquei assustada, porque como que eu ia estar colocando a minha filha, que estava passando por vários problemas, né? Imigração para outro país, outra língua. 2, uma pandemia mundial que nos deixou presa dentro de casa praticamente um ano. Então, toda essa carga emocional, e aí chega na sala de aula, a professora ainda resolve não ser um ponto de apoio. Então, eu fiquei muito preocupada com a situação e eu sabia que eu tinha que tomar um posicionamento. E aí eu fui buscar informação com algumas mães mais antigas e elas me orientaram: Carla, vá na escola, marque reunião com a direção, com a professora, porque isso é inaceitável. E a escola vê com bons olhos os pais que estão de olho, estão preocupados com o que está acontecendo lá dentro. E aí foi o que eu fiz. Conversei com a professora, não tive chance, né? A escola é bem, como é que eu posso dizer, blindada, mas o pouco que eu disse, eu falei que na minha casa era muito bem estabelecido a autoridade do professor, que os meus filhos eram muito bem ensinados, porque elas têm 2 avós que são professoras, então a autoridade do professor dentro da sala de aula é inquestionável. Só que eu queria saber por que a Helena foi destratada na frente dos colegas da maneira que foi. Eu preciso dizer para vocês o que aconteceu, né? A Helena não tinha entregue uma das tarefas. Lembra, a Helena não sabia inglês, estava aprendendo ainda. E ela não tinha entregue uma das tarefas, sentou, foi repreendida pela professora na hora que entrou na sala, sentou para fazer a tarefa. E aí, tempos depois, a professora ia passar um vídeo e falou para ela guardar as coisas, só que pediu para uma colega traduzir, dizendo: olha, se você não guardar suas coisas agora, eu vou jogar no lixo. Isso ela gritando lá da mesa dela. E a colega traduziu e todo mundo ficou assustado na sala. E foi isso que aconteceu, né? E aí, como eu vi que na reunião eu não pude falar muito, só tive chance de fazer a introdução, né? Falar do respeito, do que a gente vê o professor e a autoridade dele na sala de aula, eu resolvi escrever um e-mail. E aí eu pedi a ajuda da professora para que ela tivesse esse cuidado, visto que as crianças estavam passando por um momento, né, de transição por conta da imigração, o nascimento de uma criança a mais, que eu estava tinha
A Sara tinha recém-nascido, então ainda tinha mais isso, mais uma pessoa chegando no núcleo da família. E contava com a professora, com o apoio dela. E aí isso fez uma mudança na cabeça da professora e a partir daquele dia a Helena recebeu um cuidado, a Helena foi muito bem conduzida na sala de aula dela e ela mudou a maneira como ela tratava a Helena e isso aí trouxe alívio e tranquilidade. Mas ao longo do ano, outros casos também envolvendo crianças brasileiras com a mesma professora aconteceram, foram colocados nos grupos que nós temos aqui, né, de pais, e a gente vê que realmente tem um pouco de um desgaste de relacionamento com crianças dessa nacionalidade. Se é preconceito ou não, cada um tem a sua interpretação, né? Mas os alunos chamavam ela de racista, principalmente com a comunidade brasileira. E era isso que eu queria tratar com vocês, que abram a cabeça, porque esse tipo de situação vai acontecer, como acontecia no Brasil também. Não sei se você já passou por isso, mas eu já me senti não vítima, porque eu nunca me vitimizei por conta disso, mas eu senti um tratamento diferenciado por conta de cor de pele, de nacionalidade, até por sermos, por exemplo, eu sou da região norte do país, muitos brasileiros sequer sabem geograficamente onde está localizado Manaus, o Amazonas, como é que a gente está integrado ao restante do Brasil. Então, não é novidade para mim a falta de conhecimento gerar esse tipo de comentário que não é, né, agradável. Então, isso você também vai vivenciar aqui. Agora, você precisa ter a cabeça de que você pode enfrentar, você pode superar. Você não precisa se vitimizar e achar que o mundo está contra você. Não, isso te motiva, pelo menos para mim. Nas vezes que eu senti que eu estava sendo olhada de uma forma até com menosprezo por conta de ser ou mulher, ou negra, ou indígena, ou tudo o que eu posso representar, eu via que eu tinha que provar quem eu realmente era com relação à minha integridade, à minha capacidade de trabalho, principalmente, né? E os meus valores, entendeu? Então, eu espero que você entenda, abra a cabeça que as dificuldades vão vir, mas você tem como superar, seus filhos também, você só precisa demonstrar que isso não é motivo para te fazer parar, e sim para te impulsionar a seguir mais adiante, em frente, tá bom?